Olá, querida família, queridos diocesanos, peço licença para entrar no seu lar e poder refletir um pouco sobre o terceiro tema dos nossos vídeos catequéticos, a Igreja de Jesus. Neste vídeo, quero fundamentar a minha reflexão no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19, em que Jesus está na Cesareia de Filipe e pergunta aos seus discípulos: quem sou eu para vocês? E São Pedro, em nome dos 12, responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus imediatamente responde: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então, eu quero neste vídeo, a partir desta leitura bíblica, trazer para vocês uma breve reflexão sobre a importância da Igreja de Jesus Cristo, que nasce do coração de Jesus, pois Ele a desejou e a ama. Para isso, então, nós vamos seguir a lógica de um pequeno estudo sobre o nome da Igreja, em quem ela é estabelecida, isto é, ela é firmada, instituída sobre a pessoa de Pedro e dos apóstolos. E, enfim, a missão recebida de Cristo. A partir disso, então, é muito importante nós refletirmos sobre o significado da Igreja, o porquê da Igreja, o sentido do seu próprio nome. A Igreja significa o povo que Deus convoca e reúne de todos os confins, ou seja, de todas as extremidades da terra, para se tornar uma assembleia daqueles que são filhos de Deus pela fé e pelo batismo, membros de Cristo e templos do Espírito Santo. Nesse sentido, a Igreja, portanto, é a família de Deus. Você é a Igreja. E a nossa Igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Por que a Igreja é una? A Igreja é una porque tem como origem e modelo a unidade na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque tem como fundador e chefe a própria pessoa de Jesus Cristo, e reconduz a unidade de todos os povos num só corpo. Ela é santa porque tem como vida o próprio Espírito Santo e une todos os fiéis na comunhão em Jesus Cristo. A Igreja, portanto, tem uma só fé, uma só vida sacramental, uma única sucessão apostólica, isto é, Jesus, que um dia transmitiu o seu amor, o seu serviço aos seus apóstolos, e os apóstolos que foram transmitindo esta missão, esse serviço de Jesus aos demais apóstolos, aos demais enviados, que hoje são os nossos bispos. A Igreja é una porque tem em comum uma única esperança e a mesma caridade. E em que sentido a Igreja é santa? A Igreja é santa porque o Deus Santíssimo é o seu autor. Cristo entregou-se por ela para santificá-la e torná-la santificante. E o Espírito Santo a vivifica com a caridade, com o seu amor. Nela se encontram todos os meios de salvação. A santidade é o chamado de Deus para cada um de seus membros e a própria finalidade de cada uma das suas atividades pastorais. A santidade da Igreja é a fonte da santificação dos seus filhos, que aqui na terra se reconhecem como pecadores, sempre necessitados de conversão e de purificação. A Igreja conta com Nossa Senhora
e com muitos outros santos que para nós são modelos de santidade e também são os nossos intercessores. Por que a igreja é chamada de católica? A palavra católica significa universal, no sentido de totalidade. Portanto, a igreja é católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Santo Inácio de Antioquia dizia: onde está Cristo, está a Igreja Católica. Nela há a totalidade do corpo de Cristo, unido à sua cabeça, o que significa que ela recebe dele, do próprio Jesus, todos os meios de salvação que ele quis. Portanto, os meios de salvação que ele quis são a confissão da fé correta e completa, a vida sacramental necessária e a transmissão da sua missão e do serviço dos apóstolos a seus sucessores, que hoje são os nossos bispos. Nesse sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecostes e continua sendo nos dias atuais e sempre será. Ela é católica no sentido também de ser enviada por Jesus Cristo em missão a todos os povos, em qualquer tempo e a qualquer seja a sua cultura a que pertença. E, enfim, a Igreja, ela é apostólica. O que isso significa? Significa que ela é estabelecida, firmada, instituída sobre Pedro e os seus apóstolos. Ou seja, a Igreja é apostólica pela sua origem, sendo construída sobre a doutrina apostólica, ou seja, é o fundamento dos apóstolos, como diz a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Assim, a Igreja é apostólica pelo ensino, que é o mesmo dos discípulos, que é o mesmo dos seus apóstolos, pela sua estrutura enquanto ensinada, santificada e dirigida até a volta de Cristo, pelos seus apóstolos, graças aos seus sucessores, os bispos, em comunhão com o sucessor de São Pedro, que é o nosso Papa, hoje o Papa Francisco. E a partir disso, qual é a missão da Igreja recebida pelo próprio Cristo? A missão da Igreja é a de anunciar e instaurar no meio de todos os povos o reino de Deus, iniciado por Jesus Cristo. A Igreja é, portanto, na terra, a semente, o fermento, ou seja, o início deste reino de Deus. De que modo a Igreja é missionária? Guiada pelo Espírito Santo, a Igreja continua na nossa história a missão do próprio Jesus Cristo. Os cristãos, portanto, que somos todos nós, devemos anunciar a todos a boa nova trazida por Cristo, seguindo o seu caminho, dispostos também ao sacrifício de nós mesmos. O cristão é missionário na medida em que testemunha a sua fé em Jesus Cristo. Portanto, a missão acontece na medida em que no nosso dia a dia vamos confirmando a nossa fé em Cristo por meio dos nossos gestos, palavras e ações na nossa simplicidade cotidiana. Pelo nosso modo de nos comportar, pelo nosso modo de ser, de se expressar, de falar, fazendo com que a nossa vida seja uma expressão viva do Evangelho do próprio Cristo Jesus. A partir dessa exposição, deixo 3 perguntas para a sua reflexão. A primeira: quem é Jesus para a nossa vida? A segunda: o que significa ser a Igreja de Jesus Cristo? E, enfim, a terceira: como a nossa família cumpre no dia a dia a missão da Igreja? Reflita isso com a sua família. Permaneçamos firmes na fé, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.